Segundo o Gospel Mais, pastor acusa tradutores da Bíblia de fraude para diminuir mulheres nas igrejas. Isso aqui é feminismo, viu? Uma pastora acusou os tradutores da Bíblia de fraudarem o Novo Testamento para diminuir a importância das mulheres na igreja primitiva e assim impedirem que elas fossem ordenadas ao ministério pastoral. A declaração que foi feita por Ashley Wickerson, a qual pastoreia a Pacific Coast Church em Tacoma, Washington, Estados Unidos, ao lado do seu marido, segundo a teoria de Ashley, os tradutores da Bíblia dos séculos atrás fraudaram as escrituras para diminuírem as evidências de que as mulheres serviam como apóstolas, diaconisas e pastoras. A afirmação aconteceu durante um sermão que ela ministrou em uma conferência de mulheres em novembro de 2023. A repercussão ganhou volume somente agora, meses após. Deixa eu falar aqui uma coisa sobre isso. Que tem muita gente que pega esse tipo de coisa e criam narrativas. Quantas e quantas vezes, por exemplo, vocês ouviram falar o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tiago? Quantas vezes? Tem até filme sobre isso. Tem até filme. O Apocalipse de Moisés. Ô, meu irmão, tem muita coisa, tem muita coisa. Quantas vezes vocês já ouviram falar essas coisas? Por quê? Alguns engraçadinhos vieram com algumas falácias, principalmente agora que veio o advento da internet, e são pessoas que não estudam e querem ser mestres. Eu me recordo que uma vez uma pessoa chamar a minha atenção, porque falou que Lilith foi a primeira esposa de Adão. E que Lilith, por sua vez, ela era metade humana, metade anjo, e era uma demônia, e criou lá uma loucura e queria que eu explicasse isso. E eu fiz uma pergunta em cima disso, que acabou com tudo. Existe alguma evidência arqueológica? Porque se existir, aí é uma outra situação. Se não me engano, Lilith, pode ser que eu esteja falando besteira agora no que eu vou dizer nesse trecho. Se não me engano, Lilith foi criada no século II. Como que ela estava com Adão? A argumentação dessa mulher, essa daí que nós lemos agora, a Ashley, é tão pífia que chega a dar vontade de dar risada. Porque se você procurar o material original, muita gente fala assim, mas não existe o original do Novo Testamento. Lógico que não existe. Por que não vai existir? São 3 períodos que nós conhecemos. O período da verdade, que estava entre nós, que é quando Jesus estava. Período da verdade falada, que foi quando os apóstolos bíblicos verdade vivida, verdade falada e verdade escrita. Nesse período da verdade escrita, foi quando os apóstolos bíblicos começaram a escrever cartas e mandar para as igrejas. André Carpani, e a original? Então, a datação do carbono 14 mede com precisão a época que a carta foi escrita. E todas as cartas que escreveram o Novo Testamento são contemporâneas da época dos apóstolos. Os apóstolos escreviam as cartas, mandava para uma igreja e essa igreja copiava e mandava para os seus fiéis. Vamos supor, uma igreja que tinha aproximadamente 50 fiéis. Já dava 50 cópias. Entenderam agora?
Se vocês olharem essas cópias, em nenhuma delas você vai ver separação para o chamado feminino ministerial. Mas por conta disso, a mulher deve ser deixada de lado? Não. Jesus apareceu primeiro para uma mulher. E o mais impressionante disso, que isso confirma que realmente, naquele período, além de ser uma época opressora e extremamente machista, é a comprovação de Cristo. Porque o que levaria uma mulher, que poderia ser chicoteada, açoitada e apedrejada até a morte, ela assumir que viu Jesus? Está aí uma evidência. O que levaria mulheres a acompanhar Cristo e ainda serem elas, em boa parte das vezes, serem as mantenedoras? Então a gente começa a compreender que o testemunho delas é até mais poderoso do que dos próprios homens. Mas por que Deus escolheu o homem para isso? O apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo explica isso daí. Mas hoje tudo é feminismo, tudo é mimimi, tudo é torcido. Seria melhor se a mulher entendesse qual é a função, e quando eu digo isso, estou me referindo às feministas, viu? Não, essas feministas que querem distorcer a palavra. Não me refiro a todas as mulheres. Mas seria melhor que a mulher entendesse qual a função de cada um. Silas Malafaia tem um vídeo dele antigo, que eu acho brilhante, que ele fala evolução versus... Esse vídeo é polêmico. Criação é polêmico. O que ele explica ali? Por exemplo, a mulher antes do século XX não tinha AVC. Por que a mulher do século XX em diante sofre com AVC? É simples. Decisões masculinas. O AVC é uma doença masculina, não feminina. E as mulheres não tinham AVC. E por que passaram a ter? Porque tomaram decisões masculinas. E o fato de homens terem que tomar decisões femininas pode ser que desencadeie também algum problema. Não duvido. Não descarto essa hipótese também. Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. O que nós vemos agora claramente é o feminismo sendo implantado dentro das igrejas. Muitas pessoas se ajoelham diante disso, de argumentações que são tão fáceis de serem desmontadas. Uma mulher, quando vem querer falar de história dentro do que realmente é um contexto, com comprovação arqueológica, ou um homem também que queira falar isso, tem que ter a comprovação arqueológica. Agora, quando vem com essa militância, é por quê? Daqui a pouco vai colocar o homem para ser o capacho dela, que a mulher tem que mandar. Aí é complicado, né? Eu acho que o casal deve andar lado a lado. Não tem que um querer ser maior do que o outro, um melhor do que o outro. Por isso que o nome é casal, duas pessoas, a união, e não um acima do outro. Eu vejo até algumas pessoas falando que... Deixa eu ficar quieto, ia faltar uma expressão feia aqui, deixa quieto. Eu acho que os dois devem andar juntos, e quando há consenso em tudo isso, melhor forma. É complicado, né? Como que é? Comentário de João Augusto aqui. Vixe, travou, não quer ir não. Agora foi. Independente do nome Lilith, é apenas uma artimanha do diabo para dizer que a Bíblia está errada. Exatamente. Tem muita coisa que esse povo coloca que não tem comprovação. Se a gente... Dá para a gente derrubar essa tese dela com o Antigo Testamento. O que é o Sinédrio? Alguém sabe dizer o que é o Sinédrio? Quando Moisés estava com muito trabalho e ele não conseguia ali ser um juiz em Israel, sim, porque além de profeta, Moisés foi juiz, se vocês não perceberam. Ele não conseguia legislar ali em Israel. O que ele fez? Moisés
se aconselhou com seu sogro, Jetro, que dividisse a carga com 70 homens. Foi chamado 70 anciões de boa reputação para que eles se assentassem ali na cadeira junto com Moisés e dividisse a carga e o Espírito fosse derramado sobre todos eles. Então, criou-se o primeiro sinédrio, homens. E por que é dado essa responsabilidade a homens e não a mulheres? É da mesma forma que é dado a mulheres o maior privilégio que não é dado a homens. Qual é o maior privilégio que a mulher tem que nunca será dado a um homem? Alguém aqui sabe me dizer? Qual que é o maior privilégio que a mulher tem? Nunca um homem terá esse privilégio. Nunca, nunca. A mulher tem um privilégio que o homem jamais vai ter. Nunca. De dar à luz. Quer coisa mais maravilhosa? Quer coisa mais agraciada por Deus, que é ter um filho, gerar uma vida? Nunca um homem terá isso. A Suíte comentou aqui, gerar a vida. Nunca um homem vai ter isso. E quer honra maior? Quer honra maior do que essa? E ainda tem mulher que reclama. Hoje tem a maior honra de todas. Isso é um privilégio. Tem uns homens aí que estão tentando. Lembrei do filme do Arnold Schwarzenegger, né? Aquele Júnior, né? Que ele ficou grávido. Complicado. Eu tenho certeza que se algum homem conseguir fazer isso, vai trazer alguma complicação para ele. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Se Deus não deu ao homem o poder de gerar uma vida, Deus sabe o que fez. Se Deus colocou isso na mulher, Ele sabe além do que possamos imaginar. Mais uma vez eu venho imensamente agradecer o carinho e atenção de todos que me acompanharam até aqui. Este conteúdo não tem como objetivo caluniar, injuriar ou difamar qualquer pessoa citada. Apenas trazer informação com aquele toque de humor. Os links dos vídeos relacionados vou deixar no card e também no comentário fixado aqui embaixo. Até um próximo vídeo. Fui!